bem-vinda ao Infusões. Que bom ter você aqui. Eu sou o Levi Lourenço, sou um apaixonado incondicional por desenvolvimento pessoal e por café. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a se conhecerem melhor, a desenvolverem a inteligência emocional para viverem uma vida mais feliz, com mais autoconsciência. No dicionário, infusão significa mergulhar uma substância em água para extrair dessa substância algum princípio ativo. Aqui, infusão significa a gente mergulhar em informações para extrair de nós o autoconhecimento. O Infusões é uma pausa para quem quer investir em si mesmo. É uma dose quentinha de autoconhecimento. Então, pega essa xícara que eu estou te esperando aqui com o meu café. Eu quero fazer a nossa primeira infusão falando um pouco sobre emoções e sentimentos. Será que a gente precisa saber diferenciar a emoção de sentimento? Que diferença será que faz entender o que é o quê? Como é que será que é entender isso? E como é que entender isso me ajuda a ter uma vida mais autoconsciente? Então vamos lá. As nossas emoções existem por um propósito, que é garantir a nossa sobrevivência. Então, simplificando bastante a coisa, o nosso cérebro categoriza os estímulos que ele recebe e dispara comandos de acordo com essas categorias. Uma categoria é coisas que eu devo evitar, né? Ou seja, ameaças à nossa vida, ao nosso bem-estar, às nossas vontades. Quando acontece algo que a gente não quer, quando não acontece algo que a gente quer. Então, qualquer coisa que vá contra o que o cérebro entende que é bom para nós é uma ameaça, seja ela real ou subjetiva. Então, percebeu alguma dessas situações? O cérebro aciona um alarme que prepara o nosso organismo para reagir, para se defender. Esse alarme vai trazer as sensações que vão ser baseadas em emoções negativas. Calor, tensão, tremor, suor, aperto, respiração ofegante. E essas sensações disparam uma reação. Aí eu vou gritar, eu vou chorar, bater, fazer cara feia, o que quer que seja. E a outra categoria é coisas que eu devo buscar. Então, coisas que são boas para a nossa vida, para a nossa segurança, para os nossos planos e para as nossas vontades. Então, qualquer coisa que vá de encontro ao que o cérebro entende que é bom para nós, ele entende como uma situação benéfica. Percebeu alguma dessas situações? O cérebro aciona um sistema de recompensa. Esse sistema traz as sensações que vão ser baseadas em emoções positivas. Bem-estar, felicidade, prazer, etc. E essas sensações positivas, essas é que vão motivar a gente a ter mais experiências positivas. Então, é daí que vem o que a gente chama de emoções. Emoções negativas desse sistema, coisas que eu devo evitar. E emoções positivas do sistema, coisas que eu devo buscar. E independentemente da categoria, o cérebro vai acionar o sistema como um alarme. Tá? Então, emoção, check. Mas e sentimento? Onde é que entra o sentimento? O que isso tem a ver com eu lidar melhor com as situações, com as outras pessoas, comigo mesmo, que seja? Então, recapitulando, emoção é aquela resposta automática que vem no calor do momento. É uma reação do nosso corpo a algo que aconteceu. E isso acontece muito rápido. Você lê uma notícia ruim e sente um frio na barriga. Alguém te elogia e você sente o coração mais leve. A emoção é esse alarme do nosso corpo dizendo: ei, presta atenção nisso aqui. Tá? Agora, o sentimento é o que vem depois disso. É quando você já sentiu a emoção e aí começa a pensar sobre o que aconteceu. A emoção é a faísca, né? O sentimento é a chama que pode durar ali horas, dias ou uma vida inteira, tá?
Claro, sentimentos são mais complexos porque envolvem o nosso pensamento, as nossas interpretações daquilo que está acontecendo. Então, para simplificar, pensa assim: emoção é a reação física rápida e sentimento é quando o cérebro entra em cena e transforma essa emoção em algo mais duradouro e mais pensado. Sabe aquela frase: "Ah, a raiva passa, mas o rancor fica"? A raiva é a emoção, o rancor é o sentimento que fica quando a gente processa a situação de forma negativa. Então, agora que a gente falou dessa diferença, eu vou voltar na pergunta: como é que saber isso vai impactar o meu bem-estar? E aí, essa é fácil. Quem nunca se deixou levar pela emoção no calor do momento e aí depois ficou lidando com o sentimento de arrependimento? Conhece alguém? A verdade é que você não controla as suas emoções. Elas surgem automaticamente por vários motivos. É algo que você vê, algo que você ouve, sente ou algo que você lembra. O que você pode aprender a controlar melhor é como você lida com os sentimentos que surgem depois. E aí é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Quando você se dá conta de que está sentindo uma emoção forte, tipo aquela raiva subindo ou aquela tristeza batendo, a chave é dar um tempinho para você processar isso. Porque se você agir só com a emoção, é bem provável que seja algo impulsivo. A raiva, por exemplo, vai te levar a falar coisas sem pensar. O medo pode te paralisar diante de alguma oportunidade. Então, qual que é o segredo? O primeiro passo é aprender no seu tempo, um dia de cada vez, a reconhecer o que você está sentindo. Ok, eu estou com raiva agora, o que está acontecendo? Quando você identifica a emoção, isso já tira um pouco do poder dela, porque você sai do modo automático. E aí você começa a dar espaço para o sentimento se formar. E isso é bom porque o sentimento envolve um pouco mais de reflexão e geralmente ele é menos explosivo do que a emoção. Exemplo prático para ilustrar. Imagina que você está na estrada, está tudo engarrafado, fila do pedágio, você atrasado e aí de repente o Zé da esquina fura a fila na sua frente. Qual é a emoção? Raiva, na hora. Você sente o corpo reagindo, aquele ombro tenso, o coração que acelera, a vontade de xingar. Agora, se você conseguir parar por um segundo e se perguntar: o que eu estou sentindo agora? Sim, é raiva. Você já deu um espaço para que o sentimento de frustração, de irritação apareça. Só que ele vai aparecer com mais clareza. E aí vem a pergunta mágica: vale a pena agir agora? E normalmente não vale. Agir no calor da emoção provavelmente só vai gerar uma briga desnecessária, um estresse que só vai piorar o seu dia. Percebe a diferença? Quando você reconhece o que está sentindo e dá um tempo para o sentimento se formar, você tem a chance de escolher como reagir e não apenas ser levado pela maré da emoção. Quando se fala em desenvolver a inteligência emocional, também é disso que está se falando. A gente fala de 5 pilares que são conhecer as suas emoções, controlar essas emoções, tanto quanto for possível ou cada vez mais, acreditar cada vez mais em você mesmo, saber se colocar no lugar do outro e saber construir relações saudáveis e duradouras. Sabe o nome do resultado disso aí? Paz. Agora, como é que a gente pode treinar isso no dia a dia? A primeira dica que eu dou de modo bastante simplificado é: sempre que você sentir uma emoção forte surgindo, respira fundo. Nossa, parece clichê, parece bobo, mas funciona. A respiração ajuda a acalmar o corpo, dá aquele espacinho entre a emoção e a sua reação. É como se você colocasse um pequeno intervalo entre o que você sente e o que você faz. E esse intervalo é o que permite a razão entrar em cena e te ajudar a tomar uma decisão mais consciente. Eu tenho certeza que você já passou por isso, que em algum momento da sua vida você segurou a língua, respirou e depois falou: que bom que eu não falei nada na hora, né? Neurologicamente falando, é o tempo da informação percorrer o caminho do sistema que te ajuda a pensar o que fazer. São 2 caminhos diferentes. Um é muito rápido e um leva um pouquinho mais de tempo.
Num curso que eu fiz, a instrutora sugeria que nessa hora a gente falasse o nome mentalmente dos 7 anões. Pronto, é tempo suficiente para você impedir uma reação automática. E se você nem sabe, decora o nome dos 7 anões, essa dica vale o dobro. Outra coisa super importante é você aprender a não julgar o que você sente. Emoções não são boas ou ruins, elas só são. O que pode ser bom ou ruim é como a gente lida com elas. Então, sabe aquela coisa de se culpar porque sentiu raiva ou porque ficou triste? Isso só aumenta o problema. Então, ao invés de você resistir ao que você está sentindo, tenta aceitar que a emoção está ali e depois você decide o que você vai fazer com ela. Então, não se apressa para agir. Dá tempo para o sentimento aparecer e mostrar que aquela emoção ali está tentando dizer alguma coisa. Existe um exercício que é muito poderoso, que é a prática da atenção no presente ou atenção plena. Você já deve ter ouvido muita gente falando disso, né? Usando o termo original, inclusive em inglês, que é mindfulness. Quando a gente aprende a estar mais presente no que está acontecendo aqui e agora, sem ficar preso no que aconteceu ou no que ainda vai acontecer, aí a gente consegue lidar melhor com as emoções e com os sentimentos. A emoção, como eu falei, ela vem e vai muito rápido. Mas se a gente está sempre ligado no presente, atento, fica mais fácil perceber a hora que ela aparece, dar aquele espacinho antes de agir e depois processar isso de forma mais tranquila. Isso é um exercício. E aí os sentimentos que ficam são mais equilibrados e aí a gente acaba tomando decisões melhores, vivendo com mais paz interior. Então, o meu convite de hoje para você é esse. Que tal, na próxima vez que uma emoção forte aparecer aí, você parar, respirar fundo e reconhecer o que você está sentindo, dar tempo para o sentimento se formar antes de você agir. Isso pode transformar a forma como você lida com seus desafios diários e aí de quebra você vai melhorar o seu relacionamento com os outros e com você mesmo. Isso é ser emocionalmente inteligente. Um dia de cada vez e sem cobranças. Tudo tem um começo e o começo dessa jornada é você entender as suas emoções, entender por que elas existem, acolher essas emoções como naturais e não como algo que você tem que se envergonhar ou culpar. Anota aí, são as emoções que guiam o nosso autoconhecimento. Bom, essa foi a nossa infusão de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você e que você consiga de alguma forma aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Que da próxima vez que você se pegar numa situação emocional intensa, que você lembre de dar essa pausa para conseguir um resultado diferente. Se você gostou, compartilha com quem você acha que também pode curtir essas reflexões. Eu quero terminar o episódio de hoje lendo um poema de um poeta e filósofo persa chamado Rumi, que fala de forma muito bonita sobre nós acolhermos todas as nossas emoções. O nome do poema é A Casa de Hóspedes. O ser humano é como uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. Uma alegria, uma tristeza, uma mesquinhez, uma percepção momentânea chega como visitante inesperado. Acolha a todos. Mesmo se for uma multidão de tristezas que varre violentamente sua casa e a esvazia de toda a mobília. Mesmo assim, honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. Pensamento escuro, a vergonha, a malícia. Receba-os sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além. Um abraço e até a próxima.